Bem, caros alunos, o objetivo desse vídeo é uma continuação da consideração das deformações devido à força normal em tirantes e escoras. Só que agora com a intenção de mostrar como a gente aplica uma variação de comprimento de barra num elemento desse tipo. Para realizar esse exemplo aqui, a gente vai reutilizar o exercício feito daquele galpãozinho com tirante do vídeo de deformação da força normal. Então, antes disso, vamos dar uma olhada aqui de novo na teoria, para a gente ver como considerar a variação de comprimento de barra. Retomando, como sempre, a teoria do PTV, trabalho externo é igual ao trabalho interno. O trabalho externo é a força virtual vezes o deslocamento, e o interno, o esforço virtual vezes o diferencial de deformação dele, tanto para o momento, normal, cortante e torção. Como a gente despreza a deformação por cortante na maioria das vezes, ela é bem pequena mesmo, e não tem torção em estrutura plana, e a força virtual é unitária, a gente fica com esta expressão. Aqui a gente tem que lembrar agora que a variação de comprimento de ΔL, que está junto da normal virtual, ela pode ter várias causas. Então, ela pode, por um lado, ser causada pela força normal, que é o que eu estou colocando aqui, ó, N virtual de ΔL da força normal, que é o mesmo que a gente fez para considerar deformação devido à força normal em barras, no vídeo anterior. E ela também pode ser utilizada para calcular a variação de comprimento da barra. Então, está aqui, ó, N virtual de ΔL da variação de comprimento da barra. Então, eu quebrei essa integral em duas. Uma da força normal e a outra da variação de comprimento de barras. Futuramente ela vai se dividir ainda em mais alternativas, tá? Porque tem mais efeitos que podem causar variação de comprimento em barra, como a temperatura. Lembrando da resistência dos materiais, o dθ é m sobre e dx e o dΔl n sobre a dx. Esse dΔl é o dΔl da força normal, tá? Então, se a gente substituir na expressão, eu tenho o primeiro termo, o segundo termo que considera a força normal, e esse terceiro eu não substituo isso aqui, ó, ele continua dΔl da variação de comprimento. Permanece como estava. Esses dois eu estou modificando da mesma forma que eu fiz anteriormente. Então, levando em conta agora que o EI e o EA costuma ser constante ao longo de uma barra, que a integral tem que ser feita ao longo de todas as barras, por isso o somatório, da barra 1 até a barra N, e que a força normal costuma ser constante na barra, ou seja, a gente pode tirar ela da integral, pelo menos em tirantes e escoras, a gente vai ficar com essa expressão. Esse primeiro termo a gente já viu. Este segundo termo a gente já viu, que leva em conta a deformação devido à força normal. E esse termo aqui vira isso. É um somatório para as barras que eu estou considerando variação de comprimento. Geralmente a gente faz isso em uma só, tá? Mas o somatório aqui é para deixar geral. Eu tirei a normal virtual de dentro da integral, porque ela costuma ser constante, e ficou apenas a integral de 0 a L de ΔL da variação de comprimento. Essa integral de 0 a L de dΔL vai ter como resultado o próprio ΔL. Ou seja, se eu somar o diferencial ao longo de toda a barra, é a variação de comprimento da barra. Então, multiplicando tudo por EIC, lembrando, o primeiro termo vai virar aquele termo que considera a tabela de Kurt-Bayer, onde o L' vale isso. O segundo termo, essa integral de 0 a Li dx, vai virar o Li, vai virar este somatório, que considera a força normal. E esse daqui, multiplicado por EIC, ó, ele apareceu aqui fora do somatório. N barra e a integral de 0 a L de dΔL é o próprio ΔL que a gente está aplicando. E a expressão fica dessa forma. Ou seja, barra que tem momento fletor, usa isso. Barra que tem força normal, usa o segundo termo. Barra que tem variação de comprimento, usa o terceiro termo. E assim a gente consegue levar em conta a variação de comprimento de barra. Para ficar mais fácil, vamos para um exemplo. Este é o mesmo pórtico já resolvido anteriormente. Agora, a questão é, eu posso aplicar uma variação de comprimento nesse tirante de seção S3 de tal forma que o momento fletor no pilar desapareça? Então, vamos lembrar.
A solução disso daqui obtida num vídeo anterior está aqui. Ou seja, sem variação de comprimento de barra. E como resultado disso, ele tem este diagrama de momentos, que tem momento fletor no pilar. Se eu variar o comprimento do tirante, eu mexo nesses esforços, eu causo uma redistribuição. E o nosso objetivo é descobrir quanto que eu posso mexer no comprimento desse tirante para zerar o momento fletor no pilar. Isso tem uma vantagem, seria uma barra dimensionada a compressão simples, bem mais simples de dimensionar e que pedirá uma seção menor também. Então, como eu faço isso? O que causa o momento fletor neste pilar? Essa reação de apoio horizontal. Porque esse momento de 21,78 é essa reação de 3,63 vezes o braço de alavanca. Se eu zerar essa reação, eu consigo zerar o momento fletor do pilar. Então, a gente tem que descobrir qual que é o ΔL que eu aplico para zerar essas reações. Ou seja, eu vou somar nesse carregamento aqui um novo carregamento, que é qual o ΔL, qual a variação de comprimento que eu vou aplicar, necessária para sozinha causar essas reações de apoio, que são essas daqui trocadas de sentido. Assim, quando eu somar o carregamento de 10, que causa essa reação de apoio, com a variação de comprimento do tirante, que causa essa reação horizontal com essa dá zero, essa com essa dá zero, sem reação horizontal no apoio, não tem momento fletor no pilar. Então, esse é o objetivo que a gente tem aqui. Cada estrutura tem que analisar individualmente. Então, neste caso, esse seria o caminho para a solução. Então, como esse eu já tenho resolvido, para a carga distribuída, eu tenho que resolver agora só para o ΔL, para a gente não misturar. Depois a gente soma para obter o diagrama final. Vamos lá. Para resolver só para o ΔL, vamos rever os casos que eu teria que fazer, mantendo o sistema principal que a gente já usou, tá? Então, está aqui o meu pórtico decomposto e a única ação que eu tenho é uma variação de comprimento do tirante. Como eu não sei quanto eu tenho que aplicar para causar aquela reação de apoio, eu vou chutar 1. Como eu estou aplicando mais 1 metro aqui, eu poderia chutar qualquer valor, tá? Eu gosto de chutar unitário. Mais 1 metro quer dizer que eu estou deixando esse tirante 1 metro mais longo. Eu sei que isso é absurdo, mas é só para resolver o exercício. Então, ele tem 12 metros, ele iria para 13 metros, nesse caso. A gente vai corrigir esse valor assim que a gente determinar o que a gente precisa aqui. Então, fazer o caso zero com essa variação de comprimento vai requerer calcular todas as reações de apoio, inclusive a força normal do tirante. Só que isso é uma estrutura isostática com uma variação de comprimento de barra. Ou seja, se não tem carga numérica, não tem reação, não tem força normal do tirante e, obviamente, não tem diagrama de momentos, nem diagrama de força normal. O caso zero é apenas isso, tá, gente? Lembra, estrutura isostática sobre efeito de variação de comprimento de barra ou sobre efeito de recalque de apoio, inclusive efeito de temperatura, não apresenta reação de apoio, não apresenta diagrama. Ela apresenta, sim, deslocamento. Então, esse é o meu caso zero. O caso 1 não muda nada, porque a estrutura é a mesma. Então, eu posso pegar o mesmo caso 1 que a gente já resolveu no vídeo anterior. E o caso 2, a mesma coisa, não muda nada. Eu vou pegar o mesmo caso 2 resolvido no vídeo anterior. Tendo os 3 casos, vamos calcular agora os fatores de carga. A expressão agora ela tem esse termo roxo que está a mais aqui, que considera a variação de comprimento de barra. Então, para fazer o ΔI zero, eu preciso do caso 0 e do caso 1. Só que observem, não tem diagrama para combinar, então o primeiro termo não serve para nada. Não tem força normal para combinar, o segundo termo também não vai levar a nada. Mas eu tenho o terceiro termo, e é ele que eu vou usar. Então, o ΔI vai ser o EIC, que a gente tinha adotado 40.000, vezes, como só tem uma barra, esse somatório é de 1 até 1. A normal virtual está aqui, ó, menos 1/3. Vezes a variação de comprimento da barra. Lembra que a gente está trabalhando em kN/metro, então 1 metro. Está aqui. Fazendo essa conta dá menos 13.333. Bem simples, não é? Para fazer o ΔI zero, a mesma coisa. Caso 0, caso 2. Não tem nada aqui para a gente fazer momento cortante. Tem só para fazer variação de comprimento de barra. Então, o ΔI zero vai ser o EIC, a normal virtual, que é esse N2 aqui de mais 3,
e a variação de comprimento, que eu apliquei como 1, e isso dá 120.000. O restante, o F1, 1,2 e 2,2, é a combinação daqueles diagramas que não mudaram, então são os mesmos valores já obtidos no vídeo anterior. Nem precisaria recolocar as expressões, basta pegar os valores. Montando o nosso sistema de equações, reparem, as flexibilidades são as mesmas, ou seja, a matriz de flexibilidade só depende da estrutura. Isso aqui a gente chama de fator de carga, porque se eu troquei o carregamento, troca os dois. Então, novos valores, novos valores. Resolvendo o sistema, eu obtenho um x1 de 3.308 e um x2 de menos 311. Eu sei que esses números são grandes, mas lembra, eu apliquei uma variação de comprimento de 1 metro. Fazendo a superposição de efeitos, aqui eu não vou fazer ela completa, eu só vou pegar o x1, colocar aqui no lugar dele, e o x2, colocar ele aqui. Então, para 1 metro de variação de comprimento do tirante, é isso que eu obtenho. Só que não era esse o meu objetivo. Vamos lembrar aqui, ó. Eu queria descobrir qual que é o ΔL no tirante para causar essa reação, ou seja, esse x2 de 3,63 para a direita, que vai ser o valor da reação, que somada com a que eu tinha antes vai dar zero. Então, como que a gente determina isso agora? Bem, é bem simples. Eu tenho variação de comprimento e o x2, que é a reação aqui, ó. Então, eu apliquei 1 metro e obtive uma reação, lembra, o x2 está negativo, de menos 311,66 kN. A pergunta agora é, quanto eu tenho que aplicar no final para obter uma reação x2 de 3,63, que é onde eu quero chegar? Então, são grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado e vai obter que a variação de comprimento desse tirante é menos, ou seja, eu vou encurtar o tirante em 1,165 vezes 10 a menos 2 metros, ou 1,17 centímetros. Com esse novo valor aqui, agora eu tenho que voltar, refazer esses dois, refazer o sistema, e aí sim tem a nossa superposição de efeitos. Só que observem, do mesmo jeito que eu fiz a regra de 3 para corrigir o valor do ΔL, eu posso fazer essa regra de 3 para corrigir o valor de x1 e x2, se vocês preferirem, tá? Eu não vou fazer dessa forma, mas sugiro que vocês tentem para verificar. Então, vai ser, no caso, se você corrigir o x1 e o x2, ΔL de 1 dá um x1 de 3.308, ΔL desse valor vai dar quanto de x1? E assim você vai obtendo valor por valor, sem ter que refazer esse cálculo todo aqui. Eu vou pelo caminho mais longo. Então, substituindo aqui no ΔI0 e no ΔI2,0, no lugar de 1 de variação de comprimento, no ΔL, eu estou colocando o valor que a gente obteve, menos 1,165, 10 a menos 2 metros. Lembra? Quilonewton metro. Põe aqui em metro. Esses são os novos valores dos fatores de carga. As flexibilidades não mudam, continua tudo igual. Substituindo isso no nosso sistema, trocando esses dois números, esses são os novos resultados. E observe, o x2 deu 3,63 como a gente queria. Fazendo a superposição de efeitos, para essa variação de comprimento, nós vamos ter o x2 aqui de 3,63 e a reação de apoio aqui 3,63. O x1 de menos 38,54, por isso que eu inverti o sentido do vetor. E o restante aqui, ó, a normal do tirante, pode ser feita por superposição de efeitos ou momento na rótula. As verticais também podem ser feitas por superposição de efeitos. E assim, com isso daqui, a gente consegue ver qual que foi o efeito de variar o comprimento. Só cuidado, aqui não tem carga distribuída. Eu só estou encurtando o tirante em 1,17 centímetros. E vai aparecer todas essas reações e esforços. Então, juntando agora, resolvendo a estrutura só para a carga distribuída de 10, esse é o resultado que a gente obteve no vídeo anterior. Resolvendo essa estrutura só para a variação de comprimento de 1,17 centímetros, esse é o resultado que a gente acabou de obter. Somando os dois efeitos, imaginando que eles atuam em conjunto, ou seja, essa vertical com essa vertical dá essa. Essa horizontal com esta horizontal dá essa. E assim por diante até a gente obter todas. Vocês podem observar que esse vai ser o efeito final. Então, as reações horizontais agora dão zero, que era o que a gente queria, pois sem reação horizontal, o diagrama de momento no pilar vai dar zero. É só pôr uma seção aqui a qualquer altura e olhar para baixo. O momento sempre dá zero.
Mas isso tem uma consequência. Para diminuir o momento do pilar, a gente não some com o esforço, ele redistribui. Como consequência, o momento fletor da viga, que antes era de 17,71 negativo aqui, pulou para 56, ou seja, para o pilar trabalhar menos, a viga trabalha mais. A normal do tirante, que antes era de 55 kN de tração, saltou para 78. Então, para o pilar trabalhar menos a flexão, o tirante também trabalha mais a força normal. Acontece essa redistribuição de esforços. E agora, com isso daqui, para a gente montar os diagramas, está aqui o esqueminha para a gente ver. Esse é o diagrama de momento final, ou seja, sem diagrama nos pilares, só as vigas trabalham com um momento fletor maior do que sem mexer no tirante. Esse é o diagrama de cortante. Se não tem momento no pilar, também não tem cortante, não é? Só fica a cortante nas vigas. E esse é o diagrama de força normal, onde vocês podem ver aqui que a normal das vigas aumentou um pouco também com a inclusão da variação de comprimento do tirante. Bem, a ideia era essa. Esse tipo de efeito, que seria uma ideia de protensão no tirante, ele acaba sendo utilizado em estruturas um pouco mais complicadas. Tá? Esse é um exemplo bem didático para vocês terem uma noção de como isso funciona. Então, aplicando algum efeito autoequilibrado aqui, como variação de comprimento de barra, a gente pode não só obter contra as flechas, como vocês devem ter visto na mecânica 2, como a gente também pode manipular um pouco os esforços da estrutura, para garantir um dimensionamento mais interessante do projeto. Bem, é isso aí, espero que isso tenha ajudado um pouco vocês e até mais.